Olá a todos, graça e paz. Hoje é quinta-feira, dia 20 de maio, e estamos aqui novamente para o nosso tempo semanal de reflexão na Palavra de Deus. Hoje eu gostaria de compartilhar com você alguns versículos que estão na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo 5, dos versículos 15 a 17, que diz assim: Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Paulo, então, faz aqui um alerta e uma convocação muito importantes para aqueles irmãos da cidade de Éfeso. E as suas palavras chegam até nós e com certeza precisam ser recebidas também com atenção, com a devida importância. E eu quero começar essa nossa reflexão com uma parte dessa fala de Paulo que nos apresenta, na verdade, uma má notícia. Porque no final do versículo 16, Paulo afirma que os dias são maus. Então, ao olhar para a realidade que eles viviam, para a realidade da sociedade que eles viviam, Paulo chega a essa conclusão, que os dias são maus, os dias são desafiadores. E se nós tivermos um olhar sincero para a realidade que nós vivemos hoje, também chegaremos à mesma conclusão. Com certeza, em quase 2000 anos de história, nós avançamos muito em muitas questões. A nossa vida foi muito facilitada, principalmente aí no último século, nos últimos 2 séculos, com o desenvolvimento de tantas tecnologias. Mas naquelas questões mais básicas, mais fundamentais da vida humana, dos relacionamentos humanos, parece que nós não avançamos muito, não é verdade? Isso porque o pecado continua imperando na vida de tantas e tantas pessoas, afetando a maneira como elas vivem, afetando os seus relacionamentos. E aí nós continuamos vendo grandes expressões de opressão, de violência, de ódio, de indiferença e de tantas outras coisas que só nos fazem mal e nos afastam do plano de Deus para as nossas vidas. E ao apresentar essa realidade, Paulo também nos mostra que nós podemos lidar com ela de 2 maneiras que são completamente opostas entre si. Nós podemos lidar como sábios, ou seja, como pessoas que conseguem ler o seu tempo e conseguem agir de modo a não ser dominados por essa realidade e que conseguem então vencer essa realidade. Ou podemos agir como tolos e sermos assim totalmente vencidos pela realidade por esses dias maus. E é muito interessante que a principal convocação que Paulo faz aqui nesse texto é de que precisamos estar atentos para que então o nosso procedimento, a nossa forma de agir, seja como de sábios e não de tolos. Isso nos mostra que se nós não tivermos essa atenção, se nós não refletirmos na maneira como pensamos e como agimos, nós vamos acabar sendo influenciados pelos dias maus e vamos acabar agindo de maneira tola. Mas, se tivermos a atenção devida, a atenção necessária, nós podemos sim lidar com sabedoria e vencer os desafios que são postos diante de nós. E então, no início do versículo 16, Paulo mostra que para agirmos de uma maneira sábia diante dessa realidade, nós precisamos aproveitar bem cada oportunidade que temos. Talvez na sua versão, na sua tradução da Bíblia, diga que precisamos remir o tempo. Mas eu acredito que essa tradução, aproveitando bem cada oportunidade, nos traz uma ideia mais fiel aos termos que Paulo utiliza. Na língua grega, em que foi escrito o Novo Testamento, encontramos 2 termos que são traduzidos por nós por essa palavra tempo e que nessa versão, como eu disse, é traduzido por oportunidade. A primeira dessas palavras é cronos, e cronos tem a ver com o nosso tempo medido mesmo. Até utilizamos, por exemplo, esse termo na palavra cronômetro. Então, cronos se refere ao tempo dos minutos, segundos, horas que podemos medir. Mas existe uma segunda palavra, que é kairos. E esse termo kairos, ele se refere a um determinado tempo que não necessariamente pode ser medido pelo relógio. E por isso ele é bem traduzido aqui como oportunidade. Então, a ideia de Paulo é que para que a gente possa agir de maneira sábia diante desses dias difíceis, desafiadores que temos, nós precisamos aproveitar bem cada uma das oportunidades que nos são oferecidas.
Existe um ditado popular, talvez você já tenha ouvido, que diz o seguinte: há 3 coisas na vida que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. E isso é uma grande verdade. Quando nós perdemos uma oportunidade, nós não temos mais como reavê-la. Nós podemos até ter outras oportunidades na vida parecidas com aquela, mas aquela em si que nós tivemos naquele momento não tem como voltar atrás. E aí nós chegamos então a mais um questionamento, porque Paulo nos disse que os dias são maus, que precisamos agir com sabedoria nesses dias maus, que agir com sabedoria nos dias maus é aproveitar bem as oportunidades, e aí podemos perguntar: como eu posso aproveitar bem as oportunidades? Como eu sei se eu estou aproveitando adequadamente ou não as oportunidades que eu tenho na vida? E a resposta que o texto nos traz no versículo 17 é de que só podemos aproveitar as oportunidades se nós entendermos e se nós nos conformarmos à vontade de Deus para as nossas vidas. No verso 17, Paulo diz: por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Então, essa é a chave da questão. É isso que precisamos buscar nas nossas vidas. Precisamos a cada dia buscar entender melhor a vontade de Deus, para que assim a gente consiga aproveitar as oportunidades. E dessa maneira, estaremos agindo como sábios diante dos desafios da vida. E é por essa razão que nós sempre enfatizamos a necessidade de buscarmos ter uma vida de comunhão com Deus, que se dá especialmente através da leitura da sua palavra, da oração, práticas que precisam ser então diárias da nossa vida, precisam ser práticas individuais, mas que também são vividas na coletividade da igreja. A minha oração então é que nós possamos ouvir a palavra de Deus, atender esse chamado, essa convocação que recebemos, e que assim então possamos viver de uma maneira sábia frente aos desafios. Porque os dias são maus mesmo. Não temos como mudar essa realidade, mas podemos mudar a maneira como nós nos posicionamos e nós respondemos a esses desafios que nos são apresentados. Gostaria de convidar você a orar comigo neste momento. Nosso Pai, nós te agradecemos mais uma vez por esse tempo aqui, diante da Tua Palavra, em que o Senhor fala aos nossos corações, em que somos alertados, ó Deus, dessa realidade que é a nossa realidade, de dias maus, dias difíceis, dias desafiadores. E reconhecemos, ó Deus, que muitas vezes nós não temos lidado da maneira mais adequada, da maneira mais sábia diante de todos esses desafios que nos são apresentados. Mas queremos pedir, ó Deus, que o Senhor trabalhe nos nossos corações, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a termos essa compreensão da Tua vontade para as nossas vidas. Que nós tenhamos, ó Deus, a obediência, a submissão necessárias diante do Senhor para buscarmos viver aquilo que o Senhor tem para nós. E que assim nós possamos aproveitar bem as oportunidades que o Senhor nos dá a cada dia das nossas vidas. E que então as nossas escolhas sejam escolhas sábias e não tolas. Nos ajuda, Deus, porque sabemos que sozinhos não somos capazes de vivenciar isso, mas com a Tua ajuda, com a Tua orientação, isso é possível. Pedimos a Deus que o Senhor continue a nos abençoar, a nos guardar, a nos dirigir a cada dia. Abençoa, Deus, a família de cada um dos que participam conosco desse tempo. Cuida daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão enfermos, daqueles que têm familiares, ó Deus, ou pessoas próximas que estão internadas. Que a Tua boa mão, que o Teu amor, a Tua graça esteja com cada um. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos e oramos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor nos dê a sabedoria necessária para que possamos viver cada dia debaixo da Sua vontade. Que Deus abençoe ricamente a você e a sua família. Um grande abraço e até o próximo vídeo.